Eu quero que você pegue tua Bíblia, você que trouxe, ou no celular, né, no tablet, e abra no livro chamado Abacuque. Nossa, tem esse livro na Bíblia? Tem! Abacuque é um profeta, um dos profetas menores. Abacuque. 3 capítulos tem apenas nesse livro. Basta um para nos ensinar muita coisa. Mas diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Muito profundo esse versículo. Quando eu estava estudando ele, Deus me deu muita revelação que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda uma coisa. Abacuque, o que ele fez? Ele falou assim: eu estou vivendo trevas. Tem alguém aqui vivendo trevas? Não precisa levantar a mão não. Mas se você está vivendo trevas, saiba que elas não são para sempre. Abacuque fala assim: estou vivendo trevas, Senhor, porém, em Ti eu me alegro, em Ti eu confio, em Ti eu me exulto, porque Tu és o Deus da minha salvação. Fácil falar isso? Quando você está vivendo trevas? Não. Muitas vezes é a última coisa que você pensa. Você nem sequer lembra de Deus quando o problema bate à nossa porta. Quando o diagnóstico do médico é totalmente contrário daquilo que você imaginava. Você esperava que era apenas uma coisinha, mas não é. É algo sério. Como você reage? Como você reage quando o salário é menor que os boletos no final do mês? E você sabe que vai virar uma bola de neve. Como você reage? Como você reage quando você está esperando há anos uma promoção e no dia que você acredita que vai receber essa promoção, você não recebe? Como você reage? Como nós reagimos diante da dificuldade? Porque a ação, ela é uma coisa, você pensa para agir. Reagir não. Reagir é instinto. E qual é o teu instinto? Ele vem de onde? Ah, não, eu vou correr no agiota para pegar uma grana para pagar os boletos que vão ficar para trás. Ah, eu vou fazer alguma coisa errada, né, para conseguir honrar meus compromissos. Eu vou me desesperar porque o diagnóstico do médico foi o pior possível e a vida para mim acabou. Ou você culpa Deus? Culpa de Deus, porque eu sou bom, porque eu nunca fiz mal para ninguém. E Deus permitiu essa doença. Tudo nessa vida tem um propósito. Tudo, inclusive enfermidade, até ela tem um propósito. Mas Deus, Ele tá interessado em como você vai reagir a essa situação. Como você vai reagir a essas circunstâncias. Se você vai buscar Ele ou se você vai buscar recurso do homem, que é o que a gente faz muitas vezes. Sabe por que a gente não busca a Deus no momento difícil? Porque a gente não busca a Deus nem no momento fácil. A gente não tem intimidade com Ele, e aí no momento difícil você não se sente digno de chegar até Deus e pedir uma cura, e clamar por uma cura, em clamar para que Ele multiplique a tua sementeira, em clamar para que Ele te abençoe e você possa honrar os teus compromissos. Quando nós não temos intimidade com Deus, fica tudo mais difícil. Amados, a gente tem que aprender a ter intimidade com Deus quando a gente está na bonança, quando a gente está bem. Mas o que eu vou falar para Deus quando eu estou bem? Eu vou agradecer. Eu vou lembrar a Ele que Ele é o meu Senhor, Salvador,
a minha rocha, o meu refúgio, o meu socorro presente sempre vai ser Tu, meu Pai. Para que quando no momento difícil, aquele momento difícil vir, e ele vem, amados, sabe por que ele vem? Porque a Bíblia diz que quando o dia mau vier, ou seja, o dia mau vem para todo mundo. Ninguém está isento de viver um dia mau. E esse dia mau às vezes pode se tornar semanas, pode se tornar meses e pode se tornar anos. Vai depender de como você reage a isso, como você reage ao dia mau. É nisso que Deus está interessado. Quando eu li esse texto de Abacuque, eu fui esmiuçar ele, para ver o que Deus queria falar, o que Abacuque, o profeta Abacuque, quis dizer com cada um desses versículos, desse texto. O primeiro ele começa dizendo assim: ainda que a figueira não floresça. Sabe o que é a figueira, A figueira produz figo. Figueira não floresça. A figueira, no livro de Coríntios fala que Jesus fala que a figueira, quando ela floresce, é porque está chegando o verão. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que quando a figueira floresce, o tempo bom está vindo. Então quando a gente está num momento difícil da nossa vida, e a gente olha, e às vezes não vê nada que possa te animar, que possa fazer com que você tenha algum tipo de expectativa. E quando a figueira floresce, quer dizer, o tempo mau está acabando. E está começando um tempo bom na minha vida. Mas ele está falando o contrário aqui. Ainda que a figueira não floresça. Ou seja, mesmo que o tempo bom não venha. Sabe quando você está lutando e você não vê perspectiva, não vê uma saída, e aí você pensa assim: não, mas tudo vai melhorar, tudo vai mudar, eu tenho certeza, semana que vem a coisa vai acontecer, mas a coisa não acontece. Sabe quando você está brigado com a tua esposa, porque ela faz algo que te incomoda demais, ou você faz algo que incomoda ela demais, que está mexendo com o relacionamento de vocês, talvez até afetando, e vocês sentam e têm uma conversa, e essa conversa ela é definitiva. Você acredita que ela é definitiva? Não, eu conversei, a gente conversou, a gente ponderou e a gente colocou o que precisava ser mudado. Então eu tenho certeza que ele vai mudar, eu tenho certeza que ela vai mudar, e o nosso relacionamento vai ficar bom. Sabe quando você faz isso? E passa uma semana e nada muda? E passa um mês e nada muda? E eu continuo fazendo as mesmas coisas. E ela continua fazendo as mesmas coisas. Não adiantou nada aquela conversa. Isso é não florescer a figueira. Não dá flores. Continua tudo escuro. Tudo no outono. Ainda que a figueira não floresça. Algo está certo para acontecer, mas não acontece. Mateus 24:32 diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Palavra de Jesus. Quando a figueira floresce, é sinal que tudo voltou. Toda expectativa, amados, ela produz em nós tristeza quando ela é frustrada. E quando isso vai acontecendo seguidamente, a gente vai se frustrando cada vez mais. Sabe qual é a tendência? A gente se afastar de Deus cada vez mais. Inconscientemente a gente já está culpando Ele, porque eu estou vivendo nessa sequidão. Ainda que a figueira não floresça. Mas, amado, aí não é tempo de descansar ainda. Aí é tempo de continuar. Aí é tempo de perseverar. Os
As pessoas que não têm muita perseverança, nesse momento elas desistem. Nesse momento elas abrem mão. Ainda não é tempo de desistir. Está ouvindo? Está me ouvindo? Não é tempo de desistir. Continua lutando. Continua lutando pelo teu negócio. Continua lutando pelo teu casamento. Continua lutando pelo teu filho. Não desista. Ainda não é tempo. Não floresceu a figueira, mas sim algo novo vindo aí. Aleluias. Glória a Deus. Nem haja fruto na vide. Fruto na vide. O que é vide? Videira. Qual é o fruto da videira? A uva. O que se produz com a uva? Vinho. Qual é o símbolo do vinho na Bíblia? Alegria. Alegria. Vinho simboliza alegria. Então quer dizer o quê? Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alegria. Mesmo que eu esteja frustrado com tudo que me aconteceu e tudo que está me acontecendo, eu não posso ficar alegre com isso. Ou posso? O profeta diz que eu posso. Eu vou me alegrar, inclusive nas tribulações e nas dificuldades. Eu vou mostrar para Deus que eu sou grato a Ele, não apenas quando Ele me abençoa, mas eu sou grato a Ele também quando Ele permite vir uma tribulação sobre minha vida. Sabe, amado, não existe crescimento sem dor. Sabiam disso? A dor é o maior agente de crescimento na nossa vida. Quando a gente sente dor, a gente cresce, a gente se enrijece, a gente fica firme. Sabe para quê? Para enfrentar o próximo problema que vai ser maior. É assim que Deus trabalha. Ele te manda um probleminha, você resolve o probleminha, Ele te manda um problema. Você resolve o problema, Ele te manda um problemão. E é tão joia isso, porque a gente vai amadurecendo e Ele vai permitindo que a gente passe por essas situações. Por isso que hoje talvez você está conversando com um adolescente e ele cortou o cabelo não ficou bom para ele, o mundo dele acabou. Para ele é um problema. Para você que nem tem muito cabelo na cabeça, isso já não faz diferença nenhuma, né? E assim, a gente vai crescendo e vai crescendo o tamanho dos problemas também, mas a gente vai sabendo lidar com cada um deles, se nós estivermos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo. Aprendei de mim que sou manso, Ele diz. Nós precisamos estar próximos dEle. Você já plantou, adubou, cuidou, tirou as ervas daninhas, regou, e mesmo assim a árvore não deu fruto. Isso é frustrante. Isso é muito frustrante. Quando a gente cuida de algo, quando a gente se dedica a algo ou a alguém, não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Você se entrega, você dedica a tua vida a cuidar, a adubar, né? A regar, a tirar as ervas daninhas, a ensinar. E lá na frente, você olha para aquela vide e não tem fruto nenhum. Frustrante, né? Muito frustrante. Às vezes a gente ensina os filhos, e continua ensinando os filhos. E eles vão e fazem errado. Parece que é para te contrariar, né? Parece que é para te contrariar. O que você vai fazer? Vai cortar a vide e jogar no fogo? Não, de jeito nenhum. Você vai continuar cuidando, vai continuar investindo, vai continuar se dedicando e vai continuar se achegando a Deus e falar: Deus, olha a minha vide aqui em casa, minha vide de 15 anos, de 13 anos, de 2 anos,
de 30 anos, não está dando fruto. Parece que a terra onde ela está plantada não é boa. O que acontece, Senhor? Existe tempo para todas as coisas. Todas as coisas. O que importa é que você nunca deixe de semear na vida dela. Nunca deixe de ensiná-la. Porque no momento certo ela vai dar fruto. Muito fruto. Mesmo que não haja fruto na vide. Muitas vezes o resultado é diferente do esperado. E pensamos que não há motivo para se alegrar. Há sim motivo para se alegrar. A gente reclama às vezes que os nossos filhos são bagunceiros, né? Destroem tudo que bota a mão, sobem tudo, riscam parede, faz de tudo. Fica uma semana sem eles em casa. Você vai sentir muita falta. Porque onde há criança, onde há bagunça, há vida. Quando eles saem, né, para ficar com os avós ou alguma viagem de estudo, eu duvido que você não sente falta deles. Mesmo que eles não produzam aquilo que você queria que eles produzissem, você sente falta. É por isso que você tem que se alegrar com eles, mesmo quando eles não fazem aquilo que você manda. Um momento ruim não define a sua vida. Por mais que esteja passando por esse momento, isso não quer dizer que está tudo acabado. Não deu fruto, não posso me alegrar. Não floresceu a figueira. Os tempos não melhoraram. Isso não define a tua vida, porque tudo na vida ele é passageiro. Ele dura por um período. E você tem que se lembrar disso. Amados, um leão deixa de ser leão porque ele está enjaulado? Claro que não. Abra a jaula para tu ver. Ele vai voltar a ser leão. Então existem momentos na vida da gente que a gente se sente assim, enjaulado. Em que a gente não consegue avançar, a gente não consegue voltar, a gente não consegue fazer nada. A gente está preso. A situação não acontece, as coisas não acontecem, a cura não vem, o dinheiro não vem. E você pensa, acabou. O momento não define a tua vida. Tenha bem claro isso. Momento é momento. Ele vai passar. E quando ele passar, você vai colher o melhor dessa terra. A maior escola da vida é a dificuldade. E não nos alegramos quando ela vem, mas crescemos com ela. Como eu falei, a dor é a maior escola. Sentir dor é normal. Na tua vida, durante a tua vida, tu vai sentir dor muitas vezes. E ela vai servir para que tu valorize quando você não estiver sentindo dor. O produto da oliveira minta. Isso aqui foi o que mais me pegou. O produto da oliveira minta. Que a figueira não floresça, que a vide não dê frutos, e que o produto da oliveira minta. Eu falei, Senhor, que é isso? Como é que eu vou interpretar esse texto? O produto da oliveira minta. É por isso que é importante você ler a Bíblia. Ler muito a Bíblia, ler livros que têm relação com a Bíblia. Porque existem muitas coisas na Bíblia que era regional, daquela época, cultural, daquela cultura, daquela época. E a gente só vai entender se a gente for buscar informação. E eu fui buscar informação para poder explicar para vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. Naquela época de Jesus, a oliveira produz o quê? Azeitonas, certo? A azeitona espremida produz o quê? Óleo. Azeite de oliva é muito bom para temperar uma salada, né? Então, o que acontecia? Durante a colheita, eles tiravam muitas azeitonas para consumo, mas a maioria ia para a extração de óleo. E tinha vez que a oliveira dava flores, florescia. A oliveira
dava fruto. Era lindo os frutos. E muitas vezes os frutos eram bem grandes. Porém, quando eles colhiam, quando eles faziam a colheita e levavam para ser espremida, aquelas azeitonas que eram grandes, elas eram grandes, mas elas eram ocas. Sabe aquela laranja que você compra no mercado, que é bonita? Tu vê que ela é meio levinha, né? Mas é bonita. Aí você abre ela, você vai espremer, não tem suco nenhum. Era a mesma coisa. E quando isso acontecia, que eles levavam até o lugar de espremer a azeitona, e que eles começavam a espremer e não saía nada, alguém gritava: o produto da oliveira mentiu, a azeitona mentiu. Ou seja, o fruto não se aproveita. Por isso que o profeta fala nesse texto: ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, ainda que eu plante e regue, ainda que eu faça tudo por ela, cuide, tire as ervas daninhas, ainda que chova bastante, ainda que venha a colheita e a colheita não se aproveite, eu louvarei o Senhor, me exultarei no Deus da minha salvação. Isso para nós pode não significar muita coisa, né? Porque nós não vivemos mais de agricultura, quase a maioria, né? Talvez alguns aqui sim, mas a maioria não. Mas a palavra de Deus é isso, amados. Ela é simples. Eles usavam as coisas da época para nos mostrar que mesmo que a gente tenha feito tudo, mesmo que você tenha dado o teu melhor, mesmo que você na tua empresa tenha se desgastado, na tua casa você tenha ensinado, tenha alinhado, tenha mostrado aos teus filhos como andar, pode chegar no final e dar tudo errado. Dá tudo errado. Você não cria um filho para ser usuário de drogas. Quem cria um filho para ser usuário de drogas? Quem cria uma filha para ser prostituta? Quem cria um filho para ser mentiroso? Ninguém. Ninguém, nenhuma mãe, nenhum pai quer que isso aconteça. E eles ensinam alguma coisa para pender para esse lado? Claro que não. Nós só ensinamos coisas boas. Mas a adversidade vem, amados. Porque o mundo aí fora, ele engole nossos filhos. Mas mesmo assim, você vai continuar exaltando o nome do Senhor, amém? Mesmo assim, você vai continuar exaltando o Deus da tua salvação. Então, o produto da oliveira minta, vocês entenderam? Entenderam? Agora, se alguém perguntar para você: eu não entendi aquele texto do produto da oliveira minta, você explica para ele: eu sei. É porque as azeitonas eram falhadas e não se tirava óleo. Pensa, que tristeza, né? Você esperar um ano todo para colher e na hora de colher. E tem mais. Não acabou por aqui não. Quando somos colocados na prensa, revelamos quem realmente nós somos. Uau! Quando um momento difícil bate na tua vida, é que você revela quem você é. Quem você vai buscar? A Deus ou as coisas do mundo? Quem você vai culpar? A palavra diz também que quanto mais espremido você é, melhor é o óleo. Mas espremendo você vai mostrar quem você é. Nós temos um entendimento bem interessante, que é muito verdadeiro. Se quer conhecer o caráter de um homem, joga ele dentro de um campo de futebol. Verdade? Mais pura verdade. Né, Caio? Estou mentindo? Quer conhecer um homem, joga num campo de futebol, numa quadra de futebol de salão. Ali o camarada aparece. Ali o caráter dele é revelado. Não é que ele muda. Alguns dizem assim: não, ele se transforma. Se transforma nada, é aquele que é ele. Aquele que é ele. Sabe, amados?
Na prensa a gente revela quem a gente é e em quem nós vamos buscar socorro. A gente precisa ter isso claro. Está difícil? Está sendo exprimido? Saiba que agora teu caráter vai ser revelado. Busque a Deus enquanto há tempo. Ele conhece você e Ele está permitindo que você seja exprimido exatamente porque Ele quer mostrar quem você é. Não que você é mal, que talvez você não está reagindo da forma correta. Talvez você está entrando em desespero e está esquecendo que você tem um Deus todo-poderoso que pode qualquer coisa. Próximo. Os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Uau! Isso aqui também me pegou. Você sabe que o agricultor, o pequeno agricultor, naquela época eram todos pequenos agricultores, não tinha grandes agricultores. Ele tem, o agricultor, estou falando do agricultor, aquele que planta, aquele que cuida da sua plantação, milho, soja, trigo. Você pode ir na casa desse agricultor, o que ele tem na casa dele sempre? Ele tem uma vaquinha para dar leite, não é verdade? Ele tem umas galinhas para colher ovos, né? E fazer um franguinho assado de vez em quando. Ele tem umas ovelhinhas, ele tem uns cabritinhos, porquinho, não é verdade? Todo agricultor tem. Sabe por que ele tem isso? Porque é um plano B. O plano B dele é o seguinte. Primeiro texto. Os campos não produzam mantimento. Quando os campos não produzirem mantimento, ou seja, quando o milho não produzir, quando o trigo não produzir, a soja não produzir, por quê? Sei lá, pode ter dado uma chuva de granizo, pode ter dado uma peste e ter acabado com a plantação dele. Ele tem um plano B. Ele tem uma vaquinha, ele tem uma cabrinha para tirar o leitinho, as galinhas para colher os ovos. Olha que interessante, é assim que funciona, ele tem o plano B. Porém, continuando o texto, o que ele diz? As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. O que ele está dizendo? Se o plano A falhar, e se o plano B falhar, eu continuarei louvando a Ti, Senhor. Eu continuarei exultando o Deus da minha salvação. Na vida não existe plano B. Não tem como você reprogramar a vida. Se temos um plano B, é porque temos a certeza que o plano A vai falhar. No caso deles, eles tinham essa certeza. Porque ninguém sabe quando virá uma chuva de granizo, ninguém sabe quando virá uma peste. Então, ele tinha certeza que em algum momento ia falhar. E nós temos que ter essa certeza. Em algum momento as coisas vão fugir do controle. E em algum momento as coisas vão escorregar da nossa mão. E não tem plano B. Não tem plano B. Eu e minha esposa, a gente estava conversando com um casal. E esse casal, ele era amasiado. E eu perguntei assim, mas por que vocês não casam? Por que vocês não casam? Casado mesmo no papel. É que assim, né? A gente se juntou e aí vai vivendo. Sabe o que é isso? É alguém que tem o plano B. Por quê? Porque se não der certo, cada um vai para um lado. Você já decretou falência no teu relacionamento. Sabe por quê? Porque você está falando assim, eu não quero uma aliança contigo.
Eu não quero uma aliança contigo. Você não é digna de ter uma aliança comigo. Entendam, amados, no relacionamento existe duas coisas: amor e egoísmo. Quando há amor, eu faço tudo pelo meu cônjuge, pela minha esposa. Eu faço tudo para o melhor dela. Eu faço tudo para agradar e para que ela seja feliz. Eu não caso para ser feliz, eu caso para fazer ela feliz. Estão entendendo? Quando há egoísmo, ela tem que fazer tudo para eu ser feliz. Eu tenho que me sentir feliz. Eu preciso me sentir feliz. Porque se eu não me sentir feliz, eu troco. Eu vou achar outra que me faça feliz. Você não está honrando a tua esposa. Você não está honrando o teu esposo. Porque tem situações que o marido não quer, que o homem não quer casar. E tem situações que a mulher não quer casar. Vocês não estão se honrando. Vocês estão decretando falência no relacionamento de vocês. Vocês podem viver 30 anos juntos. Vocês nunca vão viver o que Deus tem para vocês. Vocês estão entendendo? Porque o que Deus tem para vocês é mediante uma aliança. Quando nós aceitamos Jesus, o que a gente faz? A gente não faz uma oração de entrega para Jesus? Como é que é a entrega? Senhor, eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Tu és Filho de Deus, que Tu veio em carne e viveu sobre nós, e morreu e derramou todo o Seu sangue para que eu pudesse ser salvo. Essa é a oração da entrega. Então eu estou declarando publicamente que eu tenho uma aliança com Jesus. Amém? Se entenderam? O que acontece num casamento diante de um padre, diante de um pastor? Não existem os votos que ninguém dá bola, que ninguém valoriza, mas eles existem por um motivo. O que se diz mesmo naqueles votos? Quem casou aí pode me lembrar? Eu prometo te amar, te respeitar na alegria, na tristeza, na riqueza e na pobreza. Que mais? Na saúde ou na doença, até que aí pegou, né? Até que a morte nos separe. Você não quer fazer esses votos? Você não quer uma aliança. Essa pessoa que está com você, ela é descartável. Ou talvez você seja descartável na vida dessa pessoa. Isso é muito sério. Muito sério. Não decrete falência para o teu casamento antes dele acontecer. Os teus filhos precisam crescer abençoados pelo papai e pela mamãe, casados. Eu sei que você vai voltar para casa diferente. Muitos não vão gostar, muitos vão sair daqui me odiando. E, putz, por que ele falou aquilo? Eu nem sabia que era assim, mas não devia ter falado. Agora eu sei. E é exatamente isso, é para você saber. Eu estou falando aqui para casais amaziados, mas eu estou falando aqui principalmente para você jovem, que tem um sonho de casar. Vocês sabiam que 80% dos casamentos não chegam a 10 anos? 10 anos. É muito pouco. É muito pouco. Eles morrem com 10 anos? Claro que não. Eles simplesmente se abandonam. O casamento é a maior escola da vida. Ali você vai aprender a lidar com todo tipo de problema. Mas se você não desistir, permanecer, perseverar, você vai chegar no final feliz. Porque diz assim: Deus, foi difícil. A minha mulher me provou o tempo todo, mas eu não larguei o osso. Eu não dei o braço a torcer.
e a gente chegou até o final. Eu tenho 27 anos de casado. Foi tudo uma maravilha. Nossa, meu casamento foi maravilhoso. Tudo de bom e do melhor. Só aconteceu coisa boa, você não faz ideia. Muita coisa boa. A gente viveu feliz o tempo todo. Sempre com dinheiro. Nossa, sempre com os filhos obedientes. Jesus, se eu contar a minha história para vocês, não vão nem querer casar. Mas a gente está firme e a gente tem uma aliança. Eu e minha esposa, nós temos uma aliança. Não importa o tamanho da bronca, a gente vai morrer junto. Porque a gente fez uma aliança. E a aliança é inquebrável, amados. É para sempre. É para sempre. Se você tem a oportunidade, não desperdiça. Honra esse homem que está aí do teu lado. Amém? Honra essa mulher que está aí do teu lado. Honra ela. Não existe honra maior do que você dizer assim: estou contigo até a morte. A gente precisa fazer isso. Glória a Deus, glória a Deus. Está acabando, amados. Está acabando. As pessoas não são descartáveis. A vida também não é descartável. José ficou preso 2 anos injustamente. Você já pensou se ele falasse assim: não quero mais. Eu não quero mais brincar de ser cristão. Vou abrir mão, vou começar a roubar, matar aqui dentro da cadeia, vou montar uma gangue. Que nada, ele ficou preso. Quando ele saiu, ele se tornou governador. Olha só. Então a tribulação, ela é temporária, ela é passageira. Pode durar até 2 anos, pode durar até 10 anos. Mas um dia isso vai acabar. E sabe o que Provérbios diz? O que precede grande bênção é grande tribulação. Então, se você está passando por uma grande tribulação, pode se preparar, que a bênção vai ser grande. Vai ser de derramar para os parentes e para os vizinhos. Porque Deus é assim, amados. Ele dá abundantemente. Paulo escreveu 4 dos 13 livros, sabe onde? Dentro da cadeia. O cara direcionou igrejas de dentro da cadeia. Por quê? Porque a mente dele nunca foi presa. Eles prenderam o corpo dele, mas a mente dele não era presa. A mente dele estava onde? Com Deus. Sabe com quem ele se relacionava enquanto ele estava preso? Com Deus. Ele cantava louvores, adorava a Deus, e Deus estava sempre falando com ele. Pode passar o tempo que for, você nem se importa o lugar que você está, você nem se importa a dificuldade que você está passando, porque Deus está falando contigo. E ele falava com Paulo: ei, fica tranquilo, eu sou contigo, já já você vai sair desse lugar, já já você vai ver as pessoas que você ama. Assim que Deus age. Jó perdeu tudo que tinha, tudo, filhos, bens, tudo. Chegou um dia que ele estava se coçando a enfermidade dele, com um caco de telha, de tijolo. Aí a mulher dele chegou para ele e falou assim: ei, tu tá mal, cara, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Sabe o que Jó disse? Nu eu vim para esse mundo. O Senhor é dono de tudo. Se Ele decidir me elevar, nu eu vou sair desse mundo também. E não amaldiçoa a Deus. E sabe o que Deus fez? Retribuiu 7 vezes mais tudo que ele tinha. Assim é Deus. É por isso que você tem que reagir com inteligência, com sabedoria. A tua reação tem que ser sempre em direção a Deus, que é Ele que vai te recompensar. E Paulo, dentro da cadeia, né, preso, sabe o que ele ainda falava? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia que aquele momento que ele estava na cadeia era temporário, que era uma leve e momentânea tribulação, mas isso ia trazer muito peso de glória, porque quando nós somos afligidos por causa de Jesus, a Bíblia diz:
Feliz o homem perseguido por causa do meu nome. Feliz. Por isso que o profeta Abacuque falou: feliz, eu estou feliz, mesmo que não haja alimento nos campos, que não tenha ovelha, gado nos currais, eu estou feliz, eu me alegro no Senhor. Não é momento de desistir. Não importa quanto dinheiro você perdeu, não importa o quão injustamente você foi tratado, não importa se parece que não adiantou nada as horas de conversa e a pessoa continua oca, não é hora de desistir. É hora de perseverar e de buscar em Deus. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sabe por que o profeta terminou com essa frase? Me exulto no nome do Senhor, porque o Senhor dá força ao cansado, multiplica a força de quem não tem nenhuma. Os jovens correm e se cansam, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. É por isso, porque o profeta leu Isaías 40, e lá diz isso, que não importa a tua situação, quem te dá força para resistir a esse dia mau, esse tempo mau, é o Senhor, amém? É Ele quem vai te dar força, é Ele, é por isso que você precisa ter intimidade com Ele, é Ele, por isso que você precisa conhecer esse Deus maravilhoso, para poder chamar Ele de Pai. Vai dizer: Pai, está difícil, Pai, me ajuda, vem meu socorro, vem o meu auxílio. Davi falou, né? Salmos 40, se não me engano: clamei ao Senhor e Ele veio em meu socorro. Clamei ao Senhor e Ele veio em meu socorro. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus. O profeta está dizendo: pode me faltar tudo, não tem problema, me basta saber que eu tenho a tua salvação, porque tudo quanto a gente viver aqui de bem ou de mal vai passar, um dia vai passar, mas aonde eu vou passar a eternidade? Eu não vou mais precisar passar por esse tipo de problema. Eu assisti um filme esses dias, é um desenho, é um curta-metragem animado, talvez alguém já assistiu aqui, era o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Tem muito ensinamento ali nesse filminho. Ele é bem curtinho, deve dar 10 minutinhos, 20 minutinhos, não sei. Mas teve uma frase desse filme que me marcou demais. Eu quero que você tome para a tua vida essa frase. Em algum momento o menino estava andando em cima do cavalo e ele perguntou para o cavalo: ei, qual foi a coisa mais corajosa que você já disse? Qual foi a coisa mais corajosa que você já disse? Sabe o que o cavalo falou? Me ajude. Como assim? Pedir ajuda não é desistir. Pedir ajuda é se recusar a desistir. Não pense duas vezes. Peça ajuda. E peça ajuda a quem pode te ajudar. Peça ajuda a quem pode mudar de direção à tua vida. Quem pode te resgatar desse charco de lodo, desse pântano que muitas vezes a gente acaba se enfiando, ou um inimigo acaba colocando a gente. Peça ajuda. Engole esse orgulho, ou melhor, engole não, joga fora esse orgulho que nós temos de não querer pedir ajuda, e pede ajuda, clama a Deus, que Ele vem em teu socorro. Amém, amados? Pode ficar de pé, eu quero orar com você. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar.
quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.